Boa noite, pessoal. Satisfação vê-los de novo aqui na nossa aula. Agora a gente vai ver, pessoal, o capítulo 4 do curso de segurança e vamos falar sobre defesa cibernética. Alguns conceitos que são importantes a gente ter o conhecimento, porque começam a ser explorados em provas, tá? Então, é uma área muito vasta, né? Defesa cibernética, relacionada à área de segurança, mas existem instituições, tá? Órgãos que cuidam, tá? Da defesa cibernética no Brasil. E também de forma descentralizada, tá? Através das equipes de tratamento de incidentes. Então, a gente vai poder estar visualizando esses conceitos, as siglas, tá? E como é que elas se relacionam às instituições, né? Beleza? Então, vamos lá, ó. Deixa eu ativar aqui minha meta. Beleza. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal, o conceito de defesa cibernética. O conjunto de ações defensivas, exploratórias ou ofensivas no contexto do planejamento militar realizadas no espaço cibernético, com a finalidade de proteger os sistemas de informação, obter os dados para a produção de conhecimento, de inteligência e de causar prejuízo ao sistema de informação do oponente. Então, hoje a defesa cibernética, tanto na área militar quanto na área civil, ela tem a possibilidade de realizar ações tanto defensivas como ofensivas, né? Então, uma primeira linha de proteção ali na nossa empresa, que é um faro ou um sistema ali de segurança, seja um antivírus, ou outra plataforma ali, por exemplo, um IDS ou IPS, que vai fazer análise de tráfego ali e análise de possibilidade de invasão, tá? Tem que ter algum mecanismo que, além de proteção, consiga ali prevenir no futuro, no caso dos IPS, né, que novas ações sejam realizadas, tá? Ou então também tentar, né, neutralizar aquela ação contra a empresa, ou atacar também, dependendo da situação. E hoje a guerra cibernética, tá, é uma área que desperta interesse não somente de corporações, mas de países, né? Então a gente vê aí situações de um país, tá, produzir vírus ou worms, né, que possam ser instalados ali em instalações de outros países e que aquilo ali possa produzir ou conhecimento para aquela nação ali, né? É o caso de espionagem. A gente vai ver que, em se tratando de ataque cibernético, existem diversas possibilidades, né? Qual é a finalidade daquele tipo de ataque, né? E um deles é a obtenção de informação, ou simplesmente o ataque, né? Então, os países estão desenvolvendo ferramentas, estão qualificando seus profissionais para essa área. Beleza? Então, essa nota aí foi uma nota de coordenação doutrinária, tá? Através de um grupo de trabalho, tá, do Ministério da Defesa, onde existiam lá militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, para definir ali algumas normas, regulamentos, tá? E definir questões de cibernética, né? O Exército Brasileiro é quem cuida da área cibernética. A gente tem as 3 forças, cada uma cuidando de uma área estratégica, né? Então, tem o Exército cuidando da área de cibernética, existe a Marinha do Brasil cuidando da parte nuclear, né? E também existe a Força Aérea cuidando da parte aeroespacial. Então, ó, a origem de ameaças, né, cibernéticas. Então, um ataque cibernético, ele visa ter diversas possibilidades, né, de origem, né? Então, pode ser serviços de inteligência, tá, produzindo informações sobre um determinado alvo, ou um país, ou uma instituição. Então, alguns anos atrás, a gente viu, por exemplo, a Petrobras sendo alvo de espionagem, porque estrategicamente ela ocupava, né, vamos dizer assim, né, uma posição estratégica e que
exigia ali um certo cuidado de quem cuidava da TI, da Petrobras, e quem queria explorar, né, produzia algum efeito ali na tentativa, né, de explorar alguma vulnerabilidade ali. Também uma ameaça, tá, pode ser originada ali através de funcionários insatisfeitos. Esses funcionários eles podem repassar senhas ou instalar propositalmente algum backdoor ali dentro daquela empresa, dentro daquele servidor, né? Jornalismo investigativo também pode ser um dos fatores aí de obtenção de dados através da guerra cibernética aí. A gente tem organizações extremistas, então, nesse conceito aí, não se enquadra somente aqueles casos onde a gente vê um país atacando o outro, né, com o propósito de propagar ali questões religiosas. Não, a gente vê o extremismo também, trazendo para a nossa realidade aqui, grupos políticos ali, né, fazendo ações ali, tentando invadir, por exemplo, sites. Então, quando a gente vê ali um grupo específico de extrema que possa tentar invadir lá para passar uma mensagem política dentro de um site do governo, aquilo ali é um extremismo, né? Uma forma de extremismo. A gente tem um hacktivismo, certo? O hacktivismo, ele visa explorar as vulnerabilidades, atacar para ser gerada informação, certo? Disponibilizar na internet ali que aquela instituição tem uma vulnerabilidade, tá? Só que é somente expor aquelas informações ali, tá? A gente tem também organizações criminosas, né? Que elaboram vírus, né? Worms, para que ele seja propagado ali e que eles consigam ali instalar, seja uma botnet, né, um bot nas máquinas infectadas, né, para poder estar disparando ali ataques direcionados a instituições. Tem a finalidade também de instalar ali um cavalo de Troia, tá? Então, um conceito que é bem atual, por exemplo, o phishing, né, propagando lá e-mails para as pessoas que vão lá inadvertidamente clicar e instalar ali um componente, alguma coisa danosa na máquina. Existe o conceito do HOX, né? O HOX, que é esse cara aqui, certo? Nada mais é do que boataria, certo? O conceito de boataria. Normalmente está associado ao quê? A phishing, tá? Lá no Facebook, lá mensagens, né? Tipo assim, compartilhe crianças, né, doentes ali, pessoas que botam uma mensagenzinha ali dizendo que a pessoa tem problema e precisa de doação, de dinheiro, alguma coisa assim, e aí pede compartilhamento, né? Então, às vezes tem um linkzinho ali que o próprio bandido, no caso uma organização criminosa, ela criou uma mensagem bonitinha dessa daí para comover as pessoas, colocou ela ali, mas o link que vai ser direcionado para aquela empresa lá, aquele site que está lá, dados bancários para a pessoa depositar, né? Além dele colocar ali dados bancários que as pessoas legítimas ali vão doar, né? Ele vai receber isso daí e ele ainda vai ter a possibilidade de instalar um componente ali na tua máquina, se for o caso, né, de aquela finalidade ali, daquela boataria, né, daquele HOX, se é a finalidade de instalar componentes maléficos, né, na máquina. Beleza? E nesse contexto de defesa cibernética, pessoal, quem são os atores, né? Quem são os atores? Então, eu separei aí umas siglas que é importante a gente saber. Então, olha, APF. APF é a Administração Pública Federal. Diversos documentos que a gente lê em relação a regulamentos, normas, que dizem respeito à Administração Pública Federal, a gente vai ver essa sigla aparecendo lá, APF. Beleza? A gente tem o GSI, PR,
tá? Que é o Gabinete de Segurança Institucional. É um braço da Presidência da República. Tá certo? A gente tem o ICP Brasil, tá certo? A gente já viu que é a infraestrutura de chave pública, tá certo? KPI, né? Key Public Infrastructure. Então, a infraestrutura, tá? É uma abstração de todos os componentes, servidores que existem para dar suporte àquela infraestrutura de chave pública. Então, a gente tem a infraestrutura raiz, né? Que é o ICP Brasil. A gente tem, tá? As autoridades certificadoras em 2 níveis, né? O nível 1, normalmente, aquele nível lá é autorização para aquela instituição ser uma autoridade certificadora. Normalmente, essa máquina fica offline, porque ela possui o certificado master, vamos dizer assim, daquela instituição. E esse cara não pode ser comprometido de jeito nenhum. Então, eles deixam essa máquina offline, tá? E aí, essa máquina, antes dela ser colocada em offline, que é o nível 1, né, da autoridade certificadora, ela propagou um certificado para a autoridade no nível 2, certo? Então, ela pode ser colocada offline. Então, abaixo ali, existe a autoridade certificadora de nível 2, tá? Que vai propagar os certificados ali para os clientes, né? Aí ela pode delegar isso daí, tá? Que são aquelas autoridades regionais. A gente já viu isso, só estamos revisando aqui o conceito. Então, beleza. A gente tem a ENAD Ciber, né? Que é a Escola Nacional de Defesa Cibernética. Pessoal, isso aqui é novo, tá? Foi criado, se eu não me engano, no ano passado, uma portaria que regulamenta a criação dessa Escola Nacional, tá, de Defesa Cibernética, uma parceria entre o Exército Brasileiro, tá, e a UNB, tá, a Universidade de Brasília, para criação de cursos voltados aí para a capacitação de profissionais na área de defesa cibernética, que é uma área sensível e que precisa aí ser explorada, né, em termos de obtenção de conhecimento, né, criação de ferramentas para a área de defesa cibernética. Tá? Eu acabei pulando, né? Aí falei do ICP Brasil, pulando ali a Escola Nacional de Defesa Cibernética. Beleza. A gente tem o DSIC, tá certo? Que é o Departamento de Segurança da Informação e Comunicação. Esse cara, ele é um braço, é um departamento, tá certo? Do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, esse departamento de segurança da informação e comunicação, ele trata do estabelecimento das normas, né, das normas técnicas sobre segurança da informação. Então, ele vai dar todo o suporte para a Presidência da República, né, para o Gabinete de Segurança Institucional, que o Gabinete de Segurança Institucional cuida de toda a parte de segurança nacional, né? E para cuidar dessa parte de segurança na área de TI, aí existe esse departamento especializado na área de TI, na segurança da TI. Tá beleza? A gente tem, certo, o Comitê Gestor de Segurança da Informação. Esse comitê aqui deve ser criado aonde? Nas empresas, tá? De segurança, aliás, nas empresas, nos órgãos da administração pública federal, tá? Nada mais é do que um grupo, tá? Que ele é responsável por implantar dentro das organizações, tá? Da administração pública federal, aquelas políticas, normas, certo? Relacionadas à segurança, que são normas criadas e estabelecidas pela DSIC, né? Pelo Departamento de Segurança da Informação. Beleza? O DCCiber, que é o Centro de Defesa Cibernética do Exército. A gente tem o CGI, tá? Que é o Comitê Gestor da Internet do Brasil. A gente tem o SegCiber, que é o conceito de segurança cibernética. Esse conceito, esse termo aparece em diversos momentos nos documentos oficiais do governo, estabelecendo ali normas de segurança, tá, de defesa cibernética.
A gente tem o SIG, que é Segurança da Informação e Comunicações, tá certo? Aí a gente tem uns termos, pessoal, que eu acho importantíssimo e que pode ser explorado no concurso desse ano, da SFSEX. O que é? É o CERT, tá? Que é o Computer Emergency Response Team. Esse cara, o que é? É um time, é um grupo que vai cuidar de estabelecer padrões, parâmetros de segurança da informação, vai poder avaliar, tá? Vulnerabilidades, tratar incidentes que estejam ocorrendo, né? É o tratamento de incidentes de rede, né? Então, normalmente, esse conceito aqui aparece e começa a ser explorado, tá certo? Normalmente, esse termo CERT, ele está relacionado com o órgão que ele é, vamos dizer assim, o coordenador, o centro coordenador de todos os demais times de gerenciamento de tratamento de incidentes de redes, tá? Porque nesse cenário, o que acontece? A gente pode ter diversos órgãos da administração pública e órgãos civis também, que podem implementar um grupo, uma equipe multidisciplinar ali, que tenha o foco na segurança da informação. Porque a segurança da informação, ela não é apenas segurança, né? Existe um conceito muito maior, segurança na parte de rede, na parte de sistemas, né? Aí entra banco de dados, tem todo um arcabouço que não é somente rede. Então, por isso, às vezes, para fazer uma análise de um problema, é necessário que tenha expertise não somente de um técnico de rede, mas ali um DBA, tá certo? Que tenha também conhecimento em banco de dados, tá? E outras áreas também, da área de informática como um todo, tá? O desenvolvedor também, pessoal que mexe com dev. A gente tem o conceito de CSIRT, tá? Que é o Computer Security Incident Response Team. Esse cara aqui está mais associado com a instituição que vai ter o time que vai estar coordenando as ações de tratamento de incidente, tá? Mas uma informação aqui, pessoal. Esses dois conceitos aqui, tá? São genéricos. A gente vai ver mais à frente. O CERT e o CSIRT, eles são grupos de tratamento de incidente. E é algo que aparece muito, a nomenclatura não possui algo definitivo, certo? Então, a gente pode ver uma instituição que tem um órgão central ali, que possui a coordenação, tá, de tratamentos de incidentes. Por exemplo, o Exército tem um grupo central para tratamento de incidentes dentro da nossa rede. Mas existem também, de forma descentralizada, nos CTAs, tá? Que são OMs, são quartéis especializados na TI. Existem grupos específicos para tratamento de incidentes em cada um desses quartéis. E aí que reportam a esse coordenador, né, de tratamentos de incidentes. Então, a gente tem esses conceitos, tem também o CERT-BR, que é o Centro de Estudos e Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, tá? Esse cara aqui, hierarquicamente, está abaixo ali do CGI, né, que é o Comitê de Estudo da Internet Brasileira. A gente tem o CETIR-GOV, tá, que é o Centro de Tratamento de Incidentes da Administração Pública Federal. Beleza? Então, ó, a gente vai citar aqui um documento da ITU, né, que é a International Telecommunication Union, né, que é a união, né, União Internacional de Telecomunicação, né? Essa instituição, tá, ela trata ali de criar boas práticas e também de regulamentar a parte de telecomunicações. Então, com relação à segurança da informação, à defesa cibernética, ela criou um documento, um padrão, que sugeria a diversos países que eles adotassem essas práticas. Porque, pessoal, a parte de defesa cibernética,
ela engloba não somente uma área específica, ela é global. Então, por exemplo, defesa cibernética, eu posso estar tendo um ataque de defesa cibernética que está sendo originado, por exemplo, de um país africano, né? Tem diversas máquinas fazendo um ataque cibernético aqui. Como é que eu posso tentar entrar em contato com um órgão lá, certo? Um CERT, né? Ou um CCIRTIR, que é o órgão que vai cuidar da parte de tratamento e respostas de incidentes daquele país. Então, eu posso tentar coordenar essas ações de forma que eu tenha equipes que eu possa entrar em contato num outro país, né? A mesma coisa acontece dentro do nosso país. Se, por exemplo, eu estiver sendo atacado por uma empresa, um órgão, por exemplo, Petrobras, tem computadores que estão infectados lá com botnets. Então, eu estou recebendo pacotes ali que está sendo originado lá da rede da Petrobras, porque eu fui filtrar, avaliei aquele IP que estava vindo, várias máquinas ali, vem daquele IP lá. Como é que eu faço agora? Né? Eu tenho como entrar em contato com técnicos que cuidam dessa parte aí de defesa cibernética, da parte de gestão de incidentes de redes, tá? Que é a equipe de gestão de incidentes lá da Petrobras. E normalmente tem um e-mail, tem um contato fácil para facilitar essa troca de informações. E nesse contexto global que ocorrem os incidentes, né, cibernéticos, a gente tem a ITU como criando ali uma padronização, uma sugestão para que diversos países adotassem essas regras aí de segurança. Então, vamos ver aqui, o primeiro item que ela sugere, tá certo, nesse programa, né, Programa Nacional de Defesa Cibernética, que ela sugere que os países adotem, primeiro é a participação das instituições internas daquele país que vai adotar. Então, a gente vai ver que todos esses itens aí, nós estamos adotando essas práticas, né? Então, a participação das instituições, a gente tem, por exemplo, a Petrobras, né? A gente tem a Caixa Econômica, tem o SERPRO, tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, todas as outras instituições, tanto pública como privada, podem adotar mecanismos ali de colaboração sobre defesa cibernética. Então, na administração pública federal, a gente tem isso mais fortemente, porque essa colaboração é uma exigência técnica, uma exigência institucional, tá? Então, existem normas, tá? Regulamentos, que quem é que vai ditar isso daí? É o Departamento de Segurança da Informação e Comunicação, né? Então, ele emite as normas técnicas relacionadas à segurança e normas complementares, né? As normas que ele colocou para detalhar um pouco mais o que é para ser feito, né? E tem que existir, por exemplo, essa coordenação entre as instituições, né? O interesse das instituições em implantar essas técnicas. Então, notem que isso é uma agenda nacional, né? É uma agenda nacional. O país tem que adotar essas práticas de defesa cibernética. O item 2 desse regulamento, desse guia, né? Que é o ITU National Security Strategy Guide, né? Então, o item 2, ele coloca lá, ó, que tem que existir um coordenador nacional de defesa cibernética. Então, quem é esse coordenador no Brasil? Esse coordenador no Brasil é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, dentro do Gabinete de Segurança Institucional, existe o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações. Ele é quem emite ali os pareceres, emite as normas que vão ser aprovadas no escalão superior, né? O item 3, tá certo? Do guia, tem que existir um ponto central, coordenação de ataques, né, cibernéticos. Então, o tratamento de incidentes tem que existir uma forma de existir um grande banco de dados, tá, de informações para poder subsidiar ali decisões, criação de procedimentos, tá? E aí, quem é esse coordenador é o CERT-BR.
que é o Centro de Estudos, né, de Tratamentos de Incidentes de Redes. Então, esse cara, tá, o que ele vai fazer? Ele vai recomendar procedimentos. Então, ele vai recomendar procedimentos, e esses procedimentos recomendados vão chegar em algum momento ali no gabinete de segurança institucional, né, através lá do Departamento de Segurança da Informação. Atua também no tratamento de incidentes. Então, ele só não sugere novas políticas, normas. Ele também tá preocupado em poder ajudar a comunidade, tá? Em atuar. Porque se ele tiver técnicos que tiver a capacidade de tentar apoiar, aqueles técnicos, eles estão se especializando naquele problema. Então, não adianta somente eu ter um corpo de profissionais preocupados em estar sugerindo solução de problemas se eles não estão inseridos, eles não estão imersos no problema. Então, existe lá dentro do CERT uma área específica para apoiar quem? Todos aqueles CCTIRs, né, que estão nas instituições aí da Administração Pública Federal. Então, ao reportar esses caras, eles têm total interesse em te ajudar num determinado incidente de rede. Aí você pergunta assim, pô, mas como é que eu posso ter o apoio de um cara, de uma instituição que não tem nada a ver comigo? Mas tem, a Administração Pública Federal. Mas o que acontece é que ele tem interesse em aprender aquele novo cenário ali de problema. Se ele tiver catalogado uma solução, tá, algo que seja o contorno daquele problema, por exemplo, eu estou tendo um problema de negação de serviço, o que é que eu faço? Né? Então, se você reportar eles vão te dar ali um checklist, alguma informação. Se o problema for muito complexo, eles podem até atuar, porque eles têm interesse em te ajudar, para eles absorverem aquele conhecimento ali. Beleza? Eles também têm a parte de treinamentos, tá? Porque é de interesse divulgar, replicar essas boas práticas, o conhecimento de solução de problemas, tá? Análise de tendência, essa análise de tendência aqui, ela é captada através, certo, da atuação dos técnicos deles e das notificações que são feitas, porque a partir daí, a partir de um banco de dados de informações ali, úteis sobre ataques, é que ele vai poder ali dizer, opa, esse tipo de reporte aqui, 3 instituições começaram a reportar esse tipo de comportamento em rede aqui, né, de ataque. É algo diferente, nunca vimos antes. O que é que vamos fazer? Aí eles estudam a solução do problema e dispara ali, né, uma notificação informando como é que é o contorno daquele problema, tá? E aí é baseado no confrontamento de diversas informações, tá? Diversas informações que foram passadas para eles lá, beleza? Eles também têm a função de coordenar as diversas equipes que existem de segurança da informação, tá? De tratamento de incidentes de rede, que existem em diversas instituições. Por isso que é importante, mesmo que uma instituição ela tenha a sua equipe ali, ela se preocupe em também ela difundir o que ela aprende, né? Então, digamos que a empresa, tá, tratou um incidente de rede, contornou o problema, gerou um relatório daquele incidente e aí ficou só para ela guardada, tá? Não é essa a prática. A prática é difundir aquele tipo de incidente. Lógico que se for um incidente muito trivial, lógico que não vai ser difundido porque a comunidade já conhece. Agora, se tratando de algo novo, então existe interesse em replicar aquilo ali. Tá bem? Então, a gente vai ver que na hierarquia das diversas instituições que possuem, tá, grupos de tratamento de resposta de incidentes, existe o interesse de replicar para cima conhecimento, tá? E esse cara vai chegar aqui no CERT, tá bem? O Guia Nacional de Segurança Cibernética também ela sugere nesse 4º item aqui que leis
sejam criadas nos países para dar suporte à legalidade, né, das ações para mitigar, né, para diminuir as incidências de incidentes de rede. Então, de nada adianta a gente implantar políticas, implantar normas, né, se o próprio governo do país não estiver imbuído na missão de também criar mecanismos de proteção, né? Criar leis, normas específicas. Então, tanto as leis, tá, na esfera penal, por exemplo, devem ser criadas, como também normas internas dentro das instituições, tá certo? Porque elas podem servir ali como uma forma de se divulgada dentro da empresa, essa é a política, elas servem como uma forma de tentar ali mesmo criar um mecanismo de proteção, tá? E aquilo sendo difundido dentro da própria organização, um usuário vai ter muito cuidado em abrir um vírus, abrir um arquivo com vírus, né? Se ele sabe que vai infectar a máquina dele e está fora das normas ali, tá? Por exemplo, a atualização do antivírus, ele sabe que tem que estar atualizado o antivírus e é algo da norma da empresa, ou ele vai acionar um técnico para ver o problema do antivírus logo, ou então ele vai estar preocupado com aquilo ali. Porque se algo acontecer naquela máquina ali, algo na esfera administrativa pode ser tomada, né? Então, essa é uma primeira barreira, vamos dizer assim, das empresas, dentro das instituições. Agora, tem que ser criadas políticas de segurança dentro da organização. Essas políticas vão poder ter suporte numa regulamentação mais oficial, num escalão superior, tá? Seja da instituição ainda, ou então através das leis, né, que foram criadas. Mas medidas legais são necessárias e é recomendado lá pela norma lá da ITU. Então a gente tem aqui, ó, certo? Que, por exemplo, existe a lei 12.737, que essa lei aí é aquela lei da Carolina Dickmann, foi criada logo após ela sofrer ali um vazamento de informações, hackers acessaram a máquina dela, divulgaram fotos. Então aquilo gerou na comunidade, né, a necessidade de tipificar os crimes. Então, se for divulgada uma informação que ela é uma informação sigilosa ou é uma informação que vai denegrir a imagem de outra pessoa, aquilo ali pode ser tipificado como um crime. Isso aí não era tipificado como um crime. Então, após isso, foi criado lá a lei Carolina Dickmann. A gente tem também o Marco Civil da Internet, que aí é mais abrangente, né? É mais abrangente. Então, só uma informação, pessoal. Já existia lei, tá certo? Que estabelecia que o crime de vazamento de informação teria uma penalidade. Era crime isso daí, certo? Porque não estava relacionado especificamente com computação, mas sim o vazamento de informações ali através de papel, informações, né, transmitidas de alguma outra forma. Já existia, mas não para dispositivos eletrônicos. Então veio a tipificação de crime eletrônico, né, digital, que é a lei da Carolina Dickmann lá. Então a gente tem a 12.965, que é o Marco Civil da Internet. Ele também especifica, abrange um pouco mais. Então ele coloca lá, por exemplo, ele trata de assuntos relacionados com o provedor de internet, ele tem que armazenar informações sobre os logs de acesso. Então, os usuários que forem fazer uso, por exemplo, de login e senha para acessar um provedor, o provedor tem que armazenar essa informação. O provedor também ele é obrigado a estar armazenando em logs durante um ano a informação de quem que é o IP daquela máquina que você está acessando, né? Então, se eu me conectei na internet, eu, Emanuel, contratei o GVT, ele tem que armazenar lá qual que é o IP que eu pegar em cada vez que eu conectar. Tá? Se for um IP fixo, beleza. Se for um IP dinâmico,
cada vez que eu restabelecer aquela conexão, ele tem que armazenar esse log do horário, tá? Quem conectou, no caso, o login e senha, né? Se for o caso. Se não for login e senha, mas que estabeleça ali quem que é o CNPJ, se for empresa jurídica. Se for CPF, pessoa física, diga, foi o Emanuel, CPF tal, o IP tal, assessor, certo? Também aqueles provedores que têm páginas de internet, né, que fornecem um serviço de compartilhamento ali, de venda de soluções de páginas de internet, por exemplo, eles têm que armazenar logs ali também, tá? Então, essa é uma exigência legal, não somente dos provedores, mas também da instituição. Então, a instituição em si, ela tem que armazenar em logs essa informação. No regulamento lá, do Marco Civil da Internet, ele estabelece que os órgãos competentes para solicitar esses logs, né, que no caso pode ser a Polícia Federal, pode ser um juiz, tá, realizando um mandado ali de busca e apreensão de dados relacionados a logs de acesso, eles podem solicitar a extensão desse período, tá? Então, é obrigado a armazenar durante 1 ano essa informação. Porém, se for mandado um dado, um mandado judicial, dizendo assim, olha, armazene durante 5 anos, tá? As informações de acesso de tal pessoa, de tal empresa, é possível fazer essa extensão, tá? Mas a empresa ela tem a obrigatoriedade de só fornecer o log de 1 ano, beleza? Então, tá lá no Marco Civil da Internet. É bom dar uma olhada, eu coloquei lá para vocês os itens, tá? A lei, e aí é bom passar o olho ali. Não é muita coisa assim de decoreba, não. É coisa do dia a dia, coisa que a gente olha ali, eita, cara, olha aqui esse cenário aqui, eu já, né? Por que não tinha isso aqui antes, né? Por que não tinha na lei, né? Porque é algo trivial do dia a dia ali, de necessidade, beleza? O item 5, tá, do Guia de Estratégia de Defesa Cibernética, da ITU, ela fala lá na adoção de normas e padrões nacionais, tá? Então, a gente falou lá de medidas legais, são aquelas que vão punir, né? Que vão servir para tipificar um crime, né? Mas existem as normas também, são as normas internas de uma instituição, né? Boas práticas. Então, não é só norma no sentido de enquadramento de um problema, né? De uma infração. Não é só isso. É você fazer boas práticas, é você regulamentar ali o que é padrão de mercado, é a adoção, por exemplo, do ISO 27002. Aí eu coloquei aqui, ó, né? Coloquei aqui, ó. Aí a gente tem também a instrução normativa, tá? 01, lá do Departamento de Segurança da Informação, certo? Essa normativa aqui, ela diz respeito às boas práticas e às normas que devem ser implantadas para garantir a segurança da informação nas instituições da administração pública federal, tá? Então, essa é uma norma que estabelece isso daí. Essa norma, essa instrução normativa 01, ela tem um desmembramento, tá? Ela tem uma ramificação, ela tem diversas normas complementares. Essas normas complementares, elas sugerem a adoção de algo mais específico. Eu trouxe para a aula de hoje, tá, a normativa complementar 21, tá, que diz respeito ali sobre assuntos de preservação das provas, né, de uma invasão, por exemplo, tá? Como é que é feita a coleta, né? A parte de cadeia de custódia, porque a gente vai ver que quando eu pego um computador que ele tá ele foi o alvo de um ataque, tá? E eu vou querer fazer uma análise ali mais profunda, tá? Ou então aquela máquina ali é uma máquina que praticou um crime. Eu vou ter que tirar aquela máquina, botar ela offline para fazer um clone dela, certo? E eu posso também fazer a retirada completa daquela máquina ali, e eu tenho que identificá-la, tá? Botar um lacre nela, ela vai entrar em algo chamado na cadeia de custódia. Cada pessoa que fizer uma avaliação naquele equipamento, ele vai ter que
custodiar ele, se for preciso romper o lacre, ele vai fazer isso daí, vai avaliar e depois vai ter que lacrar de novo, certo? Todo esse procedimento, ele é documentado numa cadeia de custódia, tá? E aí existe um documento, que é um termo de custódia. Então, esse termo, na normativa complementar, né, ele tem um anexo no documento que ele mostra lá como é que é o modelo desse documento. Então, a normativa complementar, né, vai auxiliar essa instrução normativa sobre as seguranças, questões de segurança, sobre diversos assuntos. Então, uma delas é a questão de preservação de evidências, que é a normativa complementar 21. Mas essa normativa 01 aqui, ela possui diversas outras, por exemplo, para treinamento, tá? Cursos de como é que devem ser criados cursos, treinamentos na área de defesa cibernética, de segurança, tá? Normativas sobre como implementar um CCTIR, tá? Que é aquela equipe de tratamento de incidentes. Como é que eu crio? Né? Existe um padrão da administração pública federal para eu criar esse cara, certo? Aí existe lá, se eu não me engano, é a normativa 008, que trata disso daí, tá bem? Então, você vai avaliando essas normativas que tratam detalhamento um pouquinho maior, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, ainda o item 6, tá? Que ele trata sobre a criação de equipes de tratamento de incidente, de resposta e tratamento de incidentes, beleza? Que aí são os CETIRs. Pessoal, essas siglas de tratamento de incidentes, ela não é definitiva. Eu vou mostrar uma tabela para vocês e vocês vão ver as diversas instituições, ela coloca o nome que ela quiser, tá certo? Só existe uma restrição sobre o nome CERT. Tá certo? Porque normalmente esse cara aqui é patenteado, ele é patenteado e normalmente se solicita uma autorização para usar esse nome. Tá bem? A gente vai ver mais na frente. Então, ó, o item 6 trata sobre a criação. Então, a ITU, ela se preocupou em definir que as instituições, as nações, né, que vão implementar defesa cibernética, elas devem criar, tá, grupos de trabalho descentralizado, equipes descentralizadas para tratamento de incidente. Por quê, pessoal? Porque é necessário que eu tenha, eu não posso ter um cara, um grande grupo, uma grande equipe, que ele vai tratar de todos os incidentes de todo o país, tá? Eu tenho que ter equipes multidisciplinares, aonde? Nas empresas, porque o expertise, tá? O conhecimento maior está na ponta da linha. Então, por exemplo, se eu tiver conhecimento de defesa cibernética, de computação forense, de procedimentos de segurança, isso baseado nas normas que aquele país estabeleceu, e eu conheço o meu parque de máquinas, eu vou poder fazer um tratamento de incidente, tá? Talvez com mais eficiência do que alguém que não conhece aquela estrutura daquela rede, né? Então, é importante que as empresas tenham a sua equipe de tratamento e resposta a incidentes daquela localidade, né? Então, a ITU, ela se preocupou com isso aí também, tá? No estabelecimento desses times, que é uma descentralização do coordenador central ali de tratamento de incidentes, certo? Então, ele vai coordenar as ações, tá, de forma ali local, tá? Análise de vulnerabilidades, notificações de vulnerabilidade. Eu citei aqui o Centro de Estudos de Resposta e Tratamento de Incidente, porque eles também possuem uma equipe lá multidisciplinar que realiza esse tratamento de incidentes. Esse tratamento de incidentes pode ser na rede deles, pode ser em apoio aos demais, tá? Mas existe a figura da criação de uma equipe ali, beleza? E tem os outros CETIRs, beleza? No Brasil, uma equipe de tratamento de incidente é chamado de ETIR, beleza? Então, na verdade, ele pode ser chamado de CCTIR, de CETIR, tá? Nos documentos oficiais, normalmente aparece como ETIR, que é a Equipe de Tratamento de Incidentes de Redes.
Beleza? Então, gravem esse nome aí, ETIR. Então, ó, o item 7, conscientização e educação. Então, é a adoção de Programa Nacional de Educação sobre as ameaças cibernéticas. Então, é você ter boas práticas, a divulgação dessas boas práticas, tá certo? Que é a conscientização e educação. O item 8, parceria público-privado para assuntos de defesa cibernética. Esse também é um assunto que é importante, porque não é somente a esfera da administração pública que trata de assuntos de segurança. Nas empresas privadas também tem a parte de cibernética, a parte de segurança, né? Invasões. Então, existe necessidade de troca de informações. Tá? Então, é nesse ponto aí que trata esse assunto, esse item 6. Aliás, esse item 8. Então, parcerias para o desenvolvimento de ferramentas, de softwares. Então, existem empresas privadas que desenvolvem softwares, né, para segurança. Beleza? E a troca de conhecimento mesmo. O 9º item, certo? É o aperfeiçoamento profissional em defesa cibernética. Então, cito aí o ENAD, NADC Ciber, né? Que é a Escola Nacional de Defesa Cibernética. Então, esse cara foi criado no intuito de atender esse 9º item aqui. Então, notem que a gente começa a ter todo o arcabouço de recursos, tá? Normas, tá? Sendo estabelecidos e criados no Brasil, baseados nesse cara aí, tá? Que é esse guia, né, da ITU. A gente tem o item 10, tá certo? Que é cooperação internacional. Então, pessoal, o país ele tem que ser capaz de ser cooperativo, de estabelecer parcerias, tá? E cooperação com outras nações. Porque se ele ficar isolado, tá? Ele não tem a capacidade de aprender, tá? De absorver mais conhecimentos, tá? E também de não ter parceiros na hora de que tiver algum problema, tá? Na esfera global, de poder ser auxiliado, ajudado, né? Então, precisa ter essa interação. Então, é por isso que as instituições nacionais fazem parcerias, estabelecem, mandam profissionais para fazer intercâmbio em outras instituições de outros países, né? Cursos. Então, isso é parceria entre as nações, que visa justamente esse compartilhamento de conhecimento e cooperação, tá certo? Porque os ataques cibernéticos, eles são em escala global. Não tem como um país ficar isolado, a não ser lá a Coreia do Norte, né? De forma isolada lá. E alguns outros países, de repente, comunistas ali que se isolam, tá? Mas isso não é interessante, tá? Nesse cenário global, tá, de defesa cibernética, não é interessante. É você buscar parcerias também. E aí, pessoal, qual que é a hierarquia do CERT-BR? Tá? Então, a gente tem aí, pessoal, o CERT como o gestor, né? Então, ele está lá no CGI, que é o Comitê Gestor, né, da Internet do Brasil. A gente tem o CERT-BR, que é o Centro de Estudos de Resposta e Tratamento de Incidentes. Tá? E aí a gente vai ter a figura do CECITIR, certo? Que podem ter diversos CECITIRs, que é a forma descentralizada de eu ter equipes multidisciplinares ali para tratamento de incidentes de rede. Então, essa sigla aqui, CECITIR, é Computer Security, né? Incident Response Team. Gravem isso aqui, pessoal. Gravem isso aqui. Então, ó, qual é a função do CECITIR, né? Que é a equipe de resposta a incidentes, tá? O Computer Security Incident Response Team vai fornecer apoio para a comunidade, uma comunidade bem definida, tá? Que pode ser uma entidade, certo? Que ela é mantida,
certo? Por exemplo, a Petrobras tem lá um CCTIR dela. Então, quem mantém ela, quem dá recursos para ela, servidores, né, investe em softwares, né, em capacitação, é o recurso deles lá próprio, tá certo? Outro fator também é motivador de você ter equipes descentralizadas, porque essa capacidade vai ser melhor absorvida, né, de capacitação de profissional, né, de obtenção de conhecimento ali naquelas instituições, né, porque vão ser mantidas por ela. Também é um órgão governamental, né, pode ser também acadêmica, então universidades podem ter, certo, CCTIRs. Então, o CCTIR também pode prestar serviço para uma comunidade um pouco maior. Então, é aquele caso lá do CERT-BR, tá? A comunidade maior aqui, por exemplo, o CERT.br, a gente viu que ele não somente é um centro de estudos, como também ele auxilia, né? Ele trata incidentes com uma equipe lá interna, tá? Então, a extensão dele é um pouco maior, né? Então, a missão dele é um pouco maior. Eu posso ter um CCTIR que atende, por exemplo, uma cidade. Posso ter, que atenda uma cidade inteira. Esse cara precisa ser somente de uma instituição, ele pode ser daquela instituição, mas ele dá apoio para outras instituições também. Tá certo? Então, a comunidade ela é definida e pode ser um local, regional ou nacional, né? Como é que se dá a ativação de uma equipe de resposta a incidentes? Pessoal, ela pode ser de duas formas. Ou ela pode ser ad hoc, tá certo? A ad hoc, assim como a gente tem um conceito da ad hoc de dispositivos, né, que se conectam ali a dispositivos standalone, né? Então, tem uma rede ad hoc, 2 notebooks conectados, ou então dois celulares na forma de Bluetooth, ali é uma rede ad hoc. Ela é uma rede independente. Então, o ad hoc, nesse cenário aí, da equipe do CCTIR, seria você adicionar essa equipe somente naquele momento onde ela é requerida. Então, por exemplo, você sabe que na sua empresa, quando tiver incidente de rede, você sabe que quem vai cuidar desse assunto é aquele membro da TI que ele é responsável por redes, por exemplo. Então, se chegar uma demanda para fazer uma avaliação forense em alguma coisa, se você não tiver essa equipe permanente, você pelo menos tem que ter definido quem que é a pessoa que cuida daquela parte ali, de avaliação forense ou de ataque, né, de rede, para aquela situação ali. Então, ela vai ser estabelecida de forma ad hoc. Então, eu posso ter um cara ou posso ter diversos, né? Pode ser um problema multidisciplinar, invadiram um banco de dados, aí foi uma vulnerabilidade da rede, que aí o cara conseguiu a senha do sistema, aí o cara acessou o sistema, aí acessou o banco, e aí, é um problema só de rede? É um problema só de banco? De sistema? Não, é de todo mundo, né? Sistema, banco e da rede. Então, tem que ter uma equipe multidisciplinar, tá? Para esse cenário aí. Não são todos. Para esse cenário. Então, na hora de descobrir, na hora de fazer uma avaliação rigorosa, às vezes a avaliação do problema de invasão, ela não se dá somente na rede, ela se dá no sistema, se dá no banco de dados. Então, você vai pegar e vai dizer assim, teve uma invasão, pá, invadiram a empresa. Aí, beleza, qual foi o dano? Ah, o dano foi que ele acessou o sistema, acessou um sistema tal. Então, quem é que vai olhar o log do banco de dados? Vai ser aquele cara de rede? Não, né? Vai ser um DBA. Então, ele vai poder ter que avaliar ali, dar um parecer dele ali, para ver se ele rastreia alguma coisa, se ele coleta dados úteis ali, certo? Como evidências ali que digam, tal IP acessou a tabela do banco de dados. Agora, como é que isso aí foi feito lá na aplicação? Como é que esse usuário chegou aqui? Eu não sei. Mas eu sei que esse cara chegou aqui, acessou a tabela tal, no horário tal, porque ele tinha log lá e pôde avaliar. Então, ele passa essas informações para que seja composta lá no relatório, tá? Das evidências de uma invasão, e aquele relatório vai ser passado adiante ali para ser tomada alguma ação em relação ao usuário que fez algum ato indevido ou
um ataque que veio de fora que não se sabe de onde partiu ainda, né? Então, também algo a ser avaliado, pessoal, que uma avaliação de incidente, de invasão, ele pode demorar dias ou meses para ser descoberto ali como é que foi feita aquela invasão. Tá? Não é algo simples, vai envolver várias pessoas ali, pode envolver, né? Então, a DOC é isso daí, tá? Ela só vai ser acionada, aquela equipe ali, para verificar um problema no momento que for requerido, né? E existe o grupo formal. Aí esse grupo formal tem uma equipe estabelecida, existe uma sala, existe sei lá, um andar inteiro, depende da empresa, né, que tiver ali. Então, essa equipe, ela é permanente, tá certo? Então, ela vai atuar de forma dedicada a todos os problemas. E tem uma vantagem de ter uma equipe, né, que ela vai atuar proativamente, na conscientização também, e na prevenção. Tá? Então, é proativo na conscientização dos usuários, tá? E na prevenção, tá? Verificando logs de vez em quando para avaliar ali problemas, fazer verificação de atualização de versões de softwares ali que podem estar vulneráveis. Então, essa equipe fica só focada. Tá? Tipos de equipes, tá? De resposta de incidentes. Então, quando a gente tem uma equipe de tratamento de resposta a incidentes, ela tem diversos escopos, diversas possibilidades de emprego. Então, ó, eu posso ter uma que seja uma equipe interna. Então, essa equipe interna vai prever os serviços de tratamento de resposta de incidentes na nossa organização ali. Tá? Então, vai ser na nossa empresa local ali, na nossa filial, tá certo? Pode ter lá na matriz também, que a gente possa reportar ou ser auxiliado. Então, a gente vai ter, ó, pode ser um banco, uma empresa, tá? Uma universidade, uma agência do governo. Tá? A gente tem os CECITIRs nacionais. Então, quem são esses caras? Então, tem o maior exemplo aqui, tá certo? É o CERT-BR. Tá certo? Durante a Copa do Mundo do ano passado, foi um elemento fundamental. Eles ministraram palestras lá no Centro de Defesa Cibernética, compartilharam conhecimento, tá? A expertise que eles tinham no banco de dados de informações deles, de informações de invasão, tá? De tendências, de problemas de rede, é muito vasto, porque todo mundo, ou quase todo mundo, reporta ele. Tá? Essa que é a lógica. Porque ele, de forma centralizada, tendo lá essa gestão de problemas, se você se preocupar em somente, eu descobri uma coisa nova aqui, vou guardar só para mim. Então, isso não é bom. Por quê? Porque você deixa de ajudar a comunidade. Aí, no dia que você tiver um problema que você não souber como resolver, aí é engraçado que você não reportou coisa nova que você descobriu, mas na hora que você precisa de saber algo que é novo, que você não sabe como tratar, aí você vai lá no site do CERT-BR e vai ver lá no banco de dados alguma informação útil ali para você tratar o seu incidente. Quer dizer, o cara não se preocupou em compartilhar, mas também quer usar, né, o banco de dados ali de informação sobre incidentes. Mas não é normalmente essa a política. Os CERTs, eles replicam essa informação porque depois elas são replicadas para baixo também, de alguma forma, beleza? Na forma de notificação. Então, o nacional é interessante, ele é um grande coordenador, né? Então, a gente vai ver o conceito de CERT-CC, que é o CERT Center Coordination, né? O Coordination Center, é o centro de coordenação, que aí seria esse cara aqui, né? Vamos lá. Que aí são os centros de coordenação aqui, ó. Esse outro item aí que eu falei, tá? Beleza? Então, ó, coordenam e facilitam essas ações, tá? Que eu já falei agora para vocês. Eu posso ter os CECITIRs como centro de análise de problemas, tá certo? Então, ele vai atuar como? Agrupando diversas fontes de informação para determinar tendências de padrões que antes não seriam percebíveis se você estivesse tratando somente um caso isolado. A Petrobras teve uma invasão lá
tá? Aconteceu assim. Se você tratar somente aquela informação, certo? Sem levar em consideração outras, você não pode estar traçando ali um perfil de um novo tipo de ataque. Então, você verifica ali que outra instituição também teve ataque, outra também. Outro cenário que acontece é o seguinte, é em relação ao horário que acontece, ou então o tempo que aquele tipo de ataque ocorre. Então, o CERT-BR, ele começa a perceber, né? Tal instituição teve um ataque parecido com esse aqui, beleza. Aí outra instituição também, outra instituição também. Opa, vamos ver, estudar melhor esse cenário aí, por quê? Em empresas que têm um alto grau de segurança, né, de políticas de segurança, de firewall e tudo mais, começam a ter o mesmo perfil de comportamento de ataque. Então, o que acontece? Pô, será que o tipo de vírus, ou worm, tá, um novo tipo de ataque tem aí? Como é que eu vou poder avaliar? Tá? Vamos estudar esse cenário. Então, ele precisa ter essa ligação com várias instituições, beleza? E por isso que ele é um centro de coordenação e análise. Então, o CERT acaba que ele é nacional, ele é um coordenador e ele é um centro de análise também, tá certo? Mas essas funções poderiam ter sido descentralizadas ali, tá? Como uma instituição só para essa atividade, tá? Grupos de empresas fornecedoras. Então, empresas fornecedoras também podem ter o CERT dela. Então, por exemplo, uma empresa de antivírus, ela pode desenvolver ali o próprio centro de tratamento de incidentes, tá? A equipe de tratamento de incidentes, porque é de interesse dela descobrir novas tendências também, tá? Novos vírus, para poder replicar para os seus clientes isso daí, tá? Essas soluções de problemas. Então, dentro dos tipos de equipes de tratamento de incidente, tem esses cenários aí, de tipos de equipes. E aí, pessoal, é importante a gente saber que a nomenclatura que se dá para os centros, para as equipes de tratamento de incidentes, elas podem variar um pouco. Não existe um nome padrão, ó, só use esse daqui. Não é esse o cenário, pode ter vários. Então, ó, os acrônimos possíveis são esses aqui, ó. Eu posso ter o CSTIR, tá? Que é o Computer Security Incident Response Team. Eu posso ter o CIRC, certo? Que é o Computer Incident Response Capability. Eu posso ter o CIRT, certo? Que é o Computer Incident Response Team. Tudo resolve os mesmos problemas, tá? O IRC, Incident Response Center, ou Incident Response Capability. Então, notem, pessoal, o seguinte, que em todos eles, certo? A gente tem o Incident Response. Tá certo? Como sendo tratamento de incidente e resposta àqueles problemas ali de rede. Tá certo? A gente tem o IRT. Na hora da prova, é lógico que eles não vão explorar todos esses aí. É só para a gente saber que não existe um padrão. Ele pode chegar e perguntar para você, dizendo lá que existe um padrão e tem que ser só esse nome. Aí você sabe, opa, não é assim. Tá certo? Isso aqui, pessoal, está lá no CERT-BR, tá? Tem questões que exploram isso daqui. A gente vai ver. Eu trouxe algumas aí. Então, a gente tem o CERT, Security Emergency Response Team, beleza? Tem o CIRT, Security Incident Response Team. Ou seja, eu acho que tem todas as combinações possíveis aí dos CCTs, né? O Incident Response Team, Security, né? E Emergência. Beleza? Vamos lá. E aí, ó, eu vou trazer para vocês, tá? Todas os CERTs, os principais do Brasil, os mais conhecidos, né? E esses caras aqui, tá certo? Eles estão abaixo, né, do CERT-BR, tá certo? Eles reportam o CERT-BR, como eu já falei para vocês, ele é um coordenador. É de interesse que ele receba, tá, notificações ali e também repasse para baixo, certo? Para esses que são locais, né, ou regionais, tá? Então, ó, em Brasília, quais são os CCTIRs que existem em Brasília? Então, a gente tem o do Exército, tá? Que é o
o Coordination Center, tá? O Centro de Coordenação, o CC, né? O Centro de Coordenação de Tratamento de Incidente de Redes do Exército, certo? Aí esse cara está onde? Lá no CDCiber, tá? A gente tem o CCTIR do Banco do Brasil, o CCTIR da Caixa Econômica, desse centro aqui, eu não sei qual é essa instituição aqui, deve ser o Correios e Telégrafos, não sei. A gente tem aqui, não, do Correios é o GCRIS aqui, ó, que é o grupo, olha só ali, ó, pessoal. Por isso que não existe um padrão. O grupo de tratamento de incidentes lá dos Correios é o grupo de resposta a incidentes de segurança. Olha aí, ó. Tá? A gente tem o GRA do SERPRO. O GRA, deixa eu ver se eu lembro aqui, é o grupo de resposta. Tá? Não recordo agora. Beleza, mas isso não é importante. Os nomes principais, tá, pessoal? É o CIRT, beleza? O CERT, que pode ser um CCTIR também. Olha aqui, ó, lá em Porto Alegre, quais são os grupos de tratamento de incidentes? A gente tem o CERT, do Rio Grande do Sul, CERT-RS. Esse cara aí, tá? Ele é uma equipe de tratamento de incidente. Mas eles podem ter estabelecido, tá, para Porto Alegre a seguinte regra. Eu vou criar aqui o CERT. Esse nome CERT aqui, normalmente não é usado. Tá? Normalmente quem usa é uma raiz ali do país, vamos supor, né, como o CERT-BR. Tá? Mas isso não é regra. O nome CERT, certo? Ele tem direitos autorais sobre ele, protegidos lá pela lei americana. Então, um CERT, um CCTIR, que deseja utilizar esse nome, eles devem solicitar, tá, aos órgãos lá americanos, para que esse nome possa ser utilizado. Ele pode ser cedido de acordo com lá as regulamentações, né? O termo de cessão para o uso. Certo? Então, lá em Porto Alegre, eles podem ter estabelecido que eles iam criar lá, não, vamos criar aqui um CERT regional e todos os demais CCTIRs vão reportar para a gente aqui. Tá? E a gente reporta lá ao CERT-BR. Pode ter sido essa regra estabelecida lá em Porto Alegre. Eu não sei, tá certo? Então, olha lá, em São Paulo, eu tenho lá o CERT-BR, né? Eu tenho um CCTIR da Cielo, que é administrador de cartão de crédito, né? E assim vai, né, pessoal? Do Local Web, tá? Do Santander, Vivo, TIM, UOL, né? Detalhe que o da Oi, eu acho que eu nem coloquei aqui, ó. Não coloquei. O da Oi, o nome que ela dá é Oi. É só isso, certo? Não é CCTIR Oi, é só Oi. Então, não existe esse padrão. É exatamente o que eu estou querendo passar para vocês, essa ideia. Beleza? E aí, pessoal, vamos resolver aqui alguns exercícios. Vamos direto para aí a gente faz um intervalo e aí passa do assunto de defesa cibernética, passa para o assunto de computação forense, beleza? São poucos exercícios aqui, vamos avaliar aqui as questões, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Olha aí, ó. Uma questão bem interessante, pessoal. Notem o seguinte, ó. Esse é do Tribunal de Justiça da Bahia, né? E essa questão foi desse ano. Olha lá. Vamos supor que essa questão aqui tenha sido feita pela UFBA. Tá? Então, se foi feita pela UFBA, estou levando em consideração que pode ser uma tendência da UFBA colocar na prova da SFSEX também. Concordam comigo? Então, olha lá. Analise as afirmativas abaixo em relação à prevenção de incidentes e CSIRTs, né? Computer Security Incident Response Team. Então, a primeira alternativa, primeira proposição, os CSIRTs não são necessariamente uma parte de um grupo de TI. Pessoal, o CSIR
não necessariamente faz parte de um grupo de TI? E aí? É falso, né, pessoal? Porque faz parte. Eu posso ter o conceito de ad hoc, né? E posso ter o conceito ali de um grupo estabelecido. Mas os membros são da TI. Beleza? Então essa aqui está falsa. Alternativa 2. Segundo o CERT, CCTs podem se estruturar na forma de ad hoc, ou seja, se reunindo apenas quando há um incidente de segurança. Beleza, né, pessoal? Então, mesmo que a gente não soubesse, por dedução, certo? A gente lembra o que é ad hoc, né? Ad hoc, né, é algo diferente ali, está relacionado à conexão, forma anônima ali, né? Então, a gente já perceberia, já daria até para chutar, certo? Mas agora a gente sabe, beleza? Olha aí, ó, alternativa 3. A prática recomendada em relação à melhor política de prevenção de incidentes, tá certo? É a criação de CCTs no âmbito nacional, em detrimento das locais. E aí, pessoal, vocês acham que essa está certa? Então, a política é criar uma nacional em detrimento das locais? Não, né, pessoal? É lógico que existe a nacional, eu tenho que criar uma nacional, mas quando ele fala em detrimento, é não utilizar aquelas locais, né? Então tá falsa, tá certo? Então é como se eu dissesse assim, uma nacional substituiria as locais, tá? Então estaria falsa, beleza? Então eu teria a alternativa somente a 1, certo? Somente a 1. Beleza? Alguém concorda, discorda da análise? Beleza. Olha essa outra aí, pessoal. Do TRE do Pará, 2015 também. Notem aí a relevância do assunto e ele começando a ser explorado. No ano passado, o Exército Brasileiro, na Copa do Mundo, se utilizou muito desse conceito para poder coordenar as ações de defesa cibernética. Né? Aqui em Recife, eu fui o coordenador, tá, de defesa cibernética aqui. E aí, esse conceito, eu acho que eles vão explorar em algum momento na prova. Tá? Olha lá, ó. Manter a segurança da informação no ambiente computacional de uma organização. Beleza, Rubem. O Rubem solicitou voltar para a primeira questão. Vamos avaliar aqui. Pois não, Rubem? Ah, pessoal, perdão. Obrigado, viu, Rubem? Ó, pessoal, tá vendo aí? A gente avaliou e, na verdade, distração minha aqui, eu marquei errada. Tá certo? A gente avaliou somente a 2 como sendo a correta. Tá certo? Aí surgiu um problema, ó. Pois é, né? E aí, pessoal, olha lá, ó. Segundo o CERT, a DOC. Beleza, pessoal. Eu já visualizei aqui o que é que pode ser. Tá? A3, tá certo? Não, mas não pode, cara. Não pode. Então, pessoal, seria a 1 certa? Ó, assim, os CCTs não são necessariamente parte de um grupo de TI. Não são necessariamente parte de um grupo de TI. Tá,
o Bruno está falando assim, ó, que pode ter alguém fora. Então, esse grupo pode ser fora. Pode ser nesse cenário, pessoal, é verdadeiro. Então, o que seria? Eu teria a minha empresa, a minha localidade ali não tem um CERT, não tem um CECITIR, tá? Mas num escalão superior da empresa, ou numa outra, na matriz, por exemplo, ou em outra filial, possa ter, e eu me valer daquele grupo ali para poder tratar um incidente da minha rede. Então, a minha equipe, ela não tem essa capacidade, mas outro da instituição tem, tá? E esse cara vai poder fazer. Então, pode ser nesse contexto aí. Aí a 1 estaria certa, tá? Os CECITIRs não são necessariamente parte de um grupo de TI. Tá certo? Não, a 2 não está errada não, está certa. Certo? Segundo o CERT, o CECITIR pode ser estruturado em ad hoc, ou seja, reunindo apenas quando é incidente. Tá certo? Então, pessoal, quando eu avaliei a questão, eu tinha avaliado somente a 2 como certa, certo? E aí voltei, tá, lá, e aí tinha marcado errado, porque distração aqui, marquei a 1, mas tinha avaliado a 2, tá? Mas a 1 também está certa. Então, fica certo a 1 e 2. Nesse contexto. Então, por mais que a gente só, vamos supor, ficasse na dúvida, ele já mostrou a resposta para a gente aí. Porque não tem somente 2. Não tem somente 2. Aí teria ou a 2 e a 3, e eu não tenho 2 e 3. Eu só tenho 2 e 1. Tá? Não tenho 2 sozinho. Certo? Então, ele já teria dado a resposta. Eu não tenho só a 1 sozinho, nem a 2 sozinha. Entendeu? Então, ó, eu não poderia ter combinação 2 e 3. Só poderia ter a 2 e a 1. Beleza aí? Obrigado, Rubem. Porque o Rubem avisou que eu tinha marcado a questão erradamente. Aí a gente voltou e avaliou, porque a 2 não existia, somente a 2. Valeu, cara. Tá? Então, essas duas aqui estão certas. Olha essa daí, ó, do TRE do Pará. Manter a segurança da informação no ambiente computacional de uma organização é uma tarefa difícil, levando-se em consideração o aumento e o aperfeiçoamento das técnicas de ataques envolvidas pelos hackers, né, desenvolvidas pelos hackers. Uma ação que pode ter sido adotada por grandes instituições é a criação de grupos de resposta de incidentes, tá, relacionados à segurança da informação. Qual é o nome em inglês, né, em relação a isso daí? Se fosse cair na prova da SpaceX, esse tipo de questão como essa daí, ela viria, certo? O CECITIR, né? CECIRT, iria vir o CECIRT lá, certo? E aí, esse cara viria como? Com o nome trocado lá, dizendo lá, Computer Security, incidente, resposta, não, eu botaria outro nome, outro contexto, várias vezes ali, tá certo? Olha essa outra questão aí do MPE, do Ceará, aliás, do Sergipe, né? A gente tem aí, ó, todos os membros do ambiente de TI devem ficar atentos ao que fazer em caso de um incidente, tá? O CECIRT, equipe de resposta, incidente e segurança de computadores, né? Desempenhará a maioria das ações em resposta àquele incidente, né? Mas toda a equipe deve examinar detalhadamente o plano de ação. Como é que a empresa... É importante, pessoal, isso aí é questão de governança, né? Então, é importante você ter um planejamento de como você vai agir no momento que acontecer. Por quê? Às vezes, no momento de euforia, você não sabe como proceder, né? Quais são o passo a passo ali.
Talvez o membro da equipe que vai tratar não seja você que criou o plano, né? Você pode estar de férias, pode, né, saiu da empresa, tem outra pessoa, então é bom ter um plano, um planejamento ali das ações. Então, ó, existem várias medidas que podem ser seguidas para conter o dano, tá? Então, para minimizar o risco nesse ambiente, exceto, então ele quer a exceção. A exceção de quê? Quais são as medidas que podem ser tomadas, que podem estar contidas nesse plano, tá? Para minimizar esses riscos, tá? As medidas para minimizar os riscos no ambiente. Na verdade, ele não quer o que esteja dentro do plano. Ele quer saber, tá, quais são as medidas que vão conter o dano, certo? E minimizar os riscos nesse ambiente. Então, minimizar quer dizer preventivo, né? Vai minimizar os riscos, tá? Na verdade, o risco é o impacto, né? A probabilidade de um evento acontecer e o impacto que ele vai causar dentro da empresa. Então, para reduzir isso daí, aí a gente tem isso daí, essas 5 alternativas aí. Vamos avaliar aqui, pessoal. Então, ó, caso o dano e o escopo de um incidente seja muito amplo, ou seja, ele esteja acontecendo e a ação que ele vai causar é muito danosa, é muito ampla, pode ser necessário realizar uma ação que invoque as cláusulas penais específicas no contrato. Então, isso aqui pode ser uma empresa, a empresa fornecedora de um serviço, e aí ela deixou uma vulnerabilidade ali, tá, que foi atacada, que foi um hacker invadiu e tudo mais. Então, você pode invocar cláusulas ali penais sobre aquele serviço que a empresa estaria fornecendo de segurança e não está. Tá? Por isso, é importante que as ações a serem realizadas em caso de um incidente sejam discutidas com antecedência e estejam escritas no plano de resposta. Então, é verdadeiro isso daí, tá? Porque é necessário que no plano esteja estabelecido lá quais são as ações possíveis para notificar aquela empresa de que ela vai ser penalizada legalmente por aquela ação ali, tá? Que foi danosa. Seja por um funcionário terceirizado. Então, a empresa de segurança tem lá um funcionário que está realizando uma operação ali dentro da empresa. Então, ele foi o alvo de fazer algo danoso dentro da empresa. O que vai ser feito? Não precisa nem ser esse funcionário de segurança, basta que ele seja de uma empresa fornecedora de serviço, por exemplo, de impressão. Está lá fazendo uma manutenção, e aí estava previsto que ele tinha um usuário e senha na rede. Né? Quais são as ações possíveis de penalização caso ele faça alguma coisa? Tem que ter num plano isso daí, tá? Porque é nessa hora que, quando acontecer uma ação danosa, alguém vai ler esse plano e vai dizer, opa, está dizendo aqui que se o funcionário da empresa X realizar tal operação que seja danosa, a gente vai ter que acionar um órgão, vai ter que fazer tal ação, tá no contrato lá, estabelecendo uma multa. Então, é nesse momento aqui. Então, essa está certa. Ela quer a exceção. Tentar impedir que os invasores saibam que a equipe está atenta às atividades deles, né? Isso pode ser difícil, pois algumas respostas essenciais podem alertá-los, mas é importante que seja tentado. Caso a invasão seja interna, por exemplo, uma reunião de emergência do CSIRT ou uma solicitação de alteração imediata de todas as senhas pode alertá-lo. Então, é verdadeiro isso aqui também, tá? Por quê, pessoal? Porque as medidas que sejam realizadas precisam estar nesse plano para estabelecer lá as métricas que vão ser usadas pelo usuário que vai tratar esse incidente. Então, se no plano tiver lá dizendo, olha, tire a máquina da rede, tá, para poder fazer uma avaliação, ao invés de poder, por exemplo, aqui ele fala, por exemplo, política de substituição de senha,
vai alertar lá o cara na hora, ele vai saber, por exemplo, se você... a gente vai ver na parte de computação forense que você tem duas alternativas. Ou você imediatamente já remove a máquina da rede, ou primeiro faz uma avaliação ali das conexões que existem antes de tirar. Porque se você desconectar a máquina da rede, você pode perder ali algo que você poderia capturar em tempo de execução ali. Tá bem? Então, algumas ações ali que você pode tomar, pode alertar o invasor que você já descobriu que ele está lá. Tá certo? Então, Então, o que vai acontecer? Na hora que ele perceber, olha só, ele está querendo quais as medidas que podem ser seguidas para conter o dano, né? Ou seja, você quer minimizar o risco no ambiente. A partir do momento que o hacker, ele descobrir que você descobriu que ele está lá, ele pode deletar arquivos, ele pode botar a máquina indisponível, tá? Então, algumas ações você vai poder ter que fazer para evitar que o usuário saiba, o atacante. É o caso, por exemplo, desse outro exemplo que ele cita aí nessa questão, uma reunião de emergência ou uma solicitação de alteração imediata de todas as senhas pode ser entendida pelo o atacante, que é um alvo interno, né? Na verdade, ele é um atacante interno, um funcionário insatisfeito. Então, ele está aplicando alguma atividade ilícita. Então, se você fizer um alarde que está acontecendo uma invasão na empresa, aí o cara vai tomar ações para apagar, tá, o rastro dele, se ele não já tiver feito isso, mas ele pode tentar outras ações para danificar alguma coisa ali que você não possa nem parar naquela máquina mais, né? Então, tem que ser tomado cuidado nesse aspecto aí. Então, tá certo. Letra C, determinar os pontos de acessos usados pelo invasor e implementar medidas que impeçam o acesso futuro. Então, esse item aqui é verdadeiro. Vamos continuar. As medidas podem incluir desabilitar um modem, acionar entradas de controle de acesso nos roteadores, né, nos firewalls, e aumentar as medidas de segurança física. Então, uma forma de mitigar, de diminuir esses riscos, por exemplo, medidas de segurança física, implementar lá a biometria para o cara entrar numa sala dos servidores, né, um caso. Tá? Ele fala aqui de aumentar lá o controle do firewall e de roteadores, tá? Desabilitar a possibilidade lá dele ter modems. Então, por exemplo, o usuário na minha rede, ele chegou, plugou um modem desse 3G e começou a usar a internet. É uma vulnerabilidade aquilo ali, tá certo? Então, para evitar isso daí, você tem que ter um plano para ter essa mitigação aí, tá? Desses problemas. Também está certa. Considerar a criação de um sistema totalmente novo, com um disco rígido, mudando todas as senhas. Nesse caso, os discos rígidos existentes devem ser removidos e armazenados, porque podem ser usados como evidências, caso se opte por processar os invasores. Tá? Então, pessoal, nesse cenário aí, o que é que ele está dizendo? A gente tem, tá, a possibilidade de, quando uma máquina ela foi invadida, tá, para preservar ali aquelas evidências, você pode colocar aquela máquina ali offline, tá? Ou remover o disco para poder fazer uma avaliação depois e não perder aqueles dados ali. Tá? Então, por exemplo, você quer levantar aquela máquina de novo, você pode fazer isso daí. Só que, quando uma máquina está sendo periciada, toda ela faz parte daquele da cadeia de custódia. Então, não é só o HD, tá? É a máquina inteira, tá certo? Não é só daquele HD, não. Se só remover o HD, vai preservar as informações, você tem que preservar toda ela, tá? Então, essa daqui eu acho que está falsa. Vamos analisar outra questão aqui.
o sistema deve ser imediatamente desconectado da rede, antes mesmo de avaliar a gravidade do dano e os SLAs. Tá? Depois, deve-se comparar os custos de deixar os sistemas comprometidos offline e os riscos da continuidade das operações. Então, pessoal, essa letra E está mais errada. Tá certo? Porque o sistema deve imediatamente ser desconectado. Então, pessoal, vamos supor que a gente está tendo um ataque de negação de serviço. Certo? O simples fato de eu só tirar ali aquele meu servidor do ar, talvez não resolva o problema. Os pacotes ainda estarão chegando na minha rede. Então, a primeira ação a ser avaliada, e isso vai estar lá no plano, naquele planejamento, é ter um roteiro ali de ações. A primeira é avaliar qual que é o cenário, qual que é o problema. Então, ele está dizendo aqui, o sistema deve ser imediatamente desconectado da rede, antes mesmo de avaliar a gravidade e os danos. Então, vamos supor, eu estou tendo um ataque de negação de serviço, tá? Um princípio de ataque. Eu já vou tirar a máquina da rede, eu não sei nem se aquele ataque vai parar rapidamente, não vai ter o efeito positivo que o hacker queria, ou então, não é esse o cenário. Por exemplo, eu tenho uma máquina, por exemplo, que é aquela máquina lá de honeypot. Então, está tendo um ataque agora na máquina do honeypot, que é o pote de mel, né? Eu já vou desconectar ela da rede. Não, eu quero que o cara vá lá e fique acessando ali para eu poder fazer uma avaliação daquilo ali. Então, eu tirar a máquina da rede, no momento que ele começa um tipo de ataque, nem sempre é a ação a ser tomada. E eu não posso tirar ela da rede sem antes fazer uma avaliação, certo? Porque isso é muito amadorismo, né? Está tendo um ataque, tira da rede. Não, você tem que fazer uma avaliação primeiro ali, do que está acontecendo na rede, certo? Senão, quando você tirar, dependendo do tipo de ataque, você perde a possibilidade de avaliação. Agora, é claro, né, pessoal? Não é todo o cenário. Primeiro, você precisa saber o que é que está acontecendo. Você não vai desplugar sem antes saber o que é que está acontecendo. É um ataque de negação de serviço, é um SYN-FLOOD, é um man in the middle, tá? Que já está acontecendo, já é um sequestro de sessão. Tá? O usuário ganhou a máquina lá, ele se logou como root, certo? Na máquina. Você primeiro tem que descobrir o que é que está acontecendo. E depois tomar a ação de tirar a máquina da rede. E aqui ele fala lá que eu posso tirar, que eu devo tirar, né? Deve tirar, bem antes de, por exemplo, avaliar a gravidade dos danos. E de verificação de SLA, né? Qual é o tempo que eu tenho dessa máquina ficar indisponível? Se eu estiver tirando uma máquina que é de certificado digital, digamos um banco, né? Aí o Banco Santander, aí está tendo um ataque, tá? Aí a máquina que é a máquina de certificação digital, eu vou e tiro ela do ar. Pá! Tiro ela do ar. Então, qual que é o SLA para ela voltar? Eu nem avaliei isso daí. Eu podia tirar ela do ar? Todos os clientes que vão pagar cartão de crédito, todo mundo vai ser negado agora. Ela está fora do ar. Toda chave pública que tiverem, tá? Que vai estar lá naqueles cartões ali, tem informação de chave pública, no cartão de crédito, na hora que ele for sincronizar lá com a autoridade certificadora do banco, não vai, porque ele não vai chegar lá, a máquina está fora. É lógico que tem redundância, né? Ela vai ter várias máquinas e tal, mas não é o caso de se tirar sem avaliar, beleza? Aí ele fala, não, depois deve-se comparar os custos de deixar o sistema comprometido offline. Ou seja, depois eu vou avaliar qual é o custo que eu tenho em manter aqueles caras fora do ar. Então, pessoal, essa aqui está errada. Então, a letra D lá, que a gente deixou em stand-by, ele está no seguinte cenário. A máquina teve a invasão, teve algum indício de problema ali, ou, por exemplo, um usuário da tua rede, ele está fazendo uso de pornografia, baixando pornografia, aí é um pedófilo, por exemplo, é um pedófilo, e aí você vai pegar aquela máquina, a princípio você lacra ela toda. Não tem motivação para você não fazer a custódia daquele material sem
só pegar o HD e depois botar a máquina lá disponível. Não, deixa toda ela ali à disposição, né, das autoridades, que até de repente tem a digital do cara lá, entendeu? Tem outras informações ali úteis ali dentro daquela máquina, tá certo? E todos os aspectos dela devem ser avaliados. Mas digamos que é um incidente ali que você quer pegar aquela máquina e botar lá no ar de novo. É um servidor crítico ali e tal. Você faz um clone do HD, tá? Preserva aquele cara, e aí com outro HD você levanta aquele sistema de novo e deixa operacional, tá? E aquele HD ali vai servir para comprovar ali uma evidência de ataque no futuro, que lá estão os logs. Então, ela estaria certa também, beleza? Então é isso aí, pessoal, é avaliar cada cenário, né? Olha essa outra questão aí, ó. O CSIRT nacional responsável por receber notificações de incidentes de segurança da informação ocorridos no Brasil. Quem que é esse cara, pessoal? E aí? Beleza, tá certo? Então é isso aí. Pessoal, eram essas as questões que eu encontrei de concurso que já começam a explorar esse assunto. Ou seja, notem aí, são questões atuais, a maioria, né? São poucas, mas começam a ter um efeito aí. Eu acredito que esse assunto, ou de defesa cibernética, ou de forense, deve ser explorado pela prova desse ano, por conta do Exército ter entrado de cabeça na questão de defesa cibernética e de ter gerenciado toda a gestão de crise de cibernética na Copa do Mundo. E também tem Olimpíadas no ano que vem, tá bem? Então, pessoal, vamos fazer um intervalo agora, depois a gente volta para a parte de forense, beleza? You are currently the only person in this conference.